Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão acompanhando essa live do YouTube aqui da Faculdade de Uniguaçu. Hoje vou falar sobre um tema de biomecânica. Vou falar biomecânica mais para hipertrofia. Vou pedir licença, né? A minha área de atuação é uma área mais direcionada, geralmente nas aulas, à postura, correção postural, avaliação, testes funcionais, mas agora eu vou falar outras vertentes biomecânicas mais relacionadas à montagem do treinamento para hipertrofia. Essa vai ser a temática. Pessoal chegando aqui, espalhe o link aí para o pessoal nos grupos. Fala, Hudson, boa noite. E qualquer dúvida, eu estou acompanhando, é uma live, realmente live ao vivo, estou aqui com vocês aqui para qualquer observação. Beleza, pessoal? Para vocês aí que estão me vendo agora ali, eu sou o professor Rodrigo Fener, esse é o meu Instagram, que eu posto conteúdo praticamente todo dia, né? Divulgo meu trabalho e vocês podem conhecer um pouquinho mais da minha área de atuação, principalmente junto à pós-graduação de Biomecânica e Cinesiologia da Faculdade de Uniguaçu, que eu sou coordenador, e você que ainda não está na Biomecânica e Cinesiologia da Uniguaçu, essa é a hora, a gente está em promoção de Black Friday, então após esse conteúdo é uma amostra ali do que a gente discute com profundidade, a gente tem as aulas teóricas gravadas, as aulas ao vivo e as clínicas práticas, né? Os Clinic Days, que são a prática aplicável no dia a dia profissional. Então, convido a todos a conhecer o modelo pedagógico da Pós-Uniguaçu, a fazer biomecânica, que vai te dar clareza, aquela clareza que você não teve na graduação, né? Geralmente a graduação dos cursos biomecânica, até pela grade, né? Pela necessidade do curso de educação física ter que explorar muitas áreas de atuação, às vezes a biomecânica acaba sendo deficitária e é uma disciplina muito importante para prescrever, né? Para ensinar a prescrever para qualquer objetivo. Quando você domina a biomecânica, você prescreve, você não tem erro na hora de prescrever. E é isso que é muito importante, tá? E eu coloco à disposição para entendimento sobre os cursos de pós no meu Instagram, que está aqui mostrado na tela, e também no meu WhatsApp. Eu tenho o meu grupo de WhatsApp. Se entrar no meu Instagram e no meu link da bio, tem o grupo do Fener, que eu sempre respondo dúvidas, faço interações, divulgo aulas e eu me coloco à disposição de todos vocês. Sempre é um prazer tentar elucidar, trazer clareza. Também pesquiso, também aprendo com as dúvidas de vocês aí que fazem parte do grupo do Fener. Se você não entrou, vai no meu Instagram, na bio, clica lá e entra no grupo do Fener. E se você não faz pós de biomecânica na Uniguaçu, entra lá, tem link, tem promoção de Black Friday, tem link na bio, mil maneiras de a gente se encontrar no caminho. Professores, boa noite, né? Eu vou trazer uma leitura do livro do Brad Schoenfield, né? Que ele traz a última publicação dele com relação a livros, que ele traz a hipertrofia muscular, ciência e prática. E nesse livro, que eu recomendo muito a leitura, recomendo que vocês comprem esse livro, porque vai trazer muita clareza com relação à hipertrofia, com relação à aplicabilidade e prescrição dos treinos na musculação. Então, acho esse um livro essencial para vocês adquirirem, que tem muita informação. Nesse livro de hipertrofia muscular do Brad, ele tem um capítulo destinado a fatores biomecânicos relacionados à hipertrofia. E aí ele discute alguns pontos que a gente vai trazer para a aula de hoje, que é a relação comprimento e tensão, muito importante, o ângulo de tração, tá? Que é importante com relação à aplicação do treinamento, a tração da alavanca, isso que seria o ângulo, os planos de movimento, os espaçamentos das bases, né, seja nas mãos, quando já fazer uma puxada, o que muda, fazer a puxada mais fechada ou mais aberta,
um agachamento, base mais fechada ou mais aberta, tá? E os tipos de exercício, principalmente relacionados à resistência aplicada, tá? O que que importa, o que que esses fatores biomecânicos aplicados podem desencadear a respostas relacionadas à hipertrofia, tá? Boa noite, Gabriela. Boa noite, Lia. Boa noite, galerinha aí. Vamos compartilhar a live, vamos apertar o coraçãozinho aí para o YouTube chamar mais gente aí para acompanhar essa noite aí de discussão relacionada à questão biomecânica. E olha que interessante, né? Esses foram os fatores elencados do livro do Brad Schoenfeld, e aí eu também fiz uma postagem tempos atrás, né? Muito, muito correlata, tá? Com relação a, a esses parâmetros, tá? Eu até que vou dar um up nessa postagem, vou até compartilhar depois que tem fatores muito interessantes da biomecânica que a gente pode relacionar à hipertrofia, tá? Então, relação força-comprimento. Se vocês já tiveram aula comigo, vocês sabem da importância de ter uma boa, como é que fala? Para exercícios de ombro, é importante ter um bom ritmo escapulohumeral, porque se a pessoa não tiver um movimento escapular eficiente, não adianta jogar tudo para deltoide para desenvolver ombro. O deltoide, se não tiver um bom movimento escapular, ele vai ser insuficiente, ele vai limitar o seu potencial de desenvolvimento. Então, lembra, né? Por isso que é importante ter uma base forte, ter uma estabilidade, um controle escapular pélvico importante para trabalhar o segmento, para trabalhar a coxa, uma boa estabilidade pélvica, uma boa estabilidade escapular para trabalhar os membros superiores, porque senão você hipertrofia, mas com uma capacidade limitada. A gente consegue otimizar a hipertrofia quando as articulações estão funcionalmente realizando seu movimento funcional de forma adequada, tá? Olha o que é importante, amplitude de movimento ampla. Não adianta encher o leg de carga e fazer meio movimento só para impressionar as gatas, tá? Não coloca a academia inteira ali, todos os pesos na academia e coloca três, quatro moleque em cima ali do leg para fazer aquele movimento, meio movimento. E isso para hipertrofia é uma perda de tempo. A gente tem que trabalhar com amplitudes maiores, né? A gente tem que ofertar carga para o músculo em comprimentos mais alongados. Isso é estritamente relacionado a quesitos hipertróficos. Plano de eixo de movimento adequado, principalmente com relação à hipertrofia. A gente tem que direcionar os estímulos. Então, as articulações têm que mover em planos e eixos pré-definidos, pré-determinados. E por isso que a gente tem o implemento das máquinas, né? Se você usa uma máquina, uma cadeira extensora, a gente sabe que a gente tem que fazer extensão do joelho no plano sagital. Que mais, né? Se tem qualquer uma das máquinas que são pré-determinadas, se você vai usar uma cadeira extensora, você vai usar, sei lá, uma remada, né? A gente tem a variação também de fazer extensão do ombro no plano sagital. Você pode fazer, mudar a pegada e trabalhar no plano transverso, mas a gente tem essas pré-determinações do plano e a gente sabe, com determinada amplitude ou determinada disposição do segmento, por exemplo, do braço, a gente pode alterar de um plano transverso para um plano sagital, ok? Mas a gente vai evitar de não ter essas compensações rotacionais, né? Por exemplo, fazer uma puxada e rodar o húmero. Aí a gente está tendo uma instabilidade no plano transverso. A gente tem que ter uma estabilidade no plano transverso para fazer aqui o movimento, por exemplo, uma puxada no plano frontal, tá? Isso tem que ser bem importante, principalmente no que tange as respostas hipertróficas com movimento bem estável, bem realizado, tá? Cargas direcionadas às fibras musculares específicas. O que é isso, né? Eu tenho que alavanca, né, diretamente contra aquela fibra muscular que eu quero estimular.
ok? Lembra aquela. Falo nas aulas. Se eu quero trabalhar deltoide médio, o meu deltoide ele tem que estar cruzando a articulação do ombro para tracionar meu húmero, né? Dando mais ênfase a essas fibras do meu deltoide médio. Se eu faço isso aqui no desenvolvimento, eu rodo externamente o meu húmero, vai ter outra fibra que vai ter contra-alavanca, que vai conseguir tracionar melhor essa alavanca, que vai ser o quê? Minhas fibras anteriores do deltoide. Então, por exemplo, o meu desenvolvimento, ele vai exercer maior tensão, vai favorecer a tração do meu deltoide anterior. Quando meu húmero está na posição neutra, o quê? Vai ser as fibras médias do meu deltoide. Agora, se eu tiver aqui com o meu húmero em rotação interna, quem que vai tracionar? Meu deltoide posterior vai estar contra a alavanca, tá? Então, dependendo da posição do osso com relação ao eixo, eu vou ter fibras musculares mais favoráveis para esse tracionamento. Isso vai ser importante, principalmente para a gente entender qual fibra muscular que a gente quer atingir, estimular e entender as compensações que o corpo faz. Por exemplo, a pessoa faz uma elevação lateral e joga o braço para vai cansando, vai jogando o braço para fora. Por quê? Porque ela vai tentar recrutar a fibra do deltoide anterior, que está menos fadigada que a média, e continuar fazendo o movimento com menos gasto energético. Lembra, o corpo vai sempre tentar gastar menos energia possível. E quando a gente pensa em hipertrofia, a gente quer detonar o músculo, a gente quer colocar mais tensão específica naquele ponto que a gente quer estimular para que o músculo tenha melhores respostas frente àquele estímulo, tá? Dissipação energética, né? Energia elástica, por exemplo, né? Que a gente faz do embalo, é menos embalo. Não tem que a gente fala, aquele método de treinamento do Sardinha, que é o ponto zero. A gente, quando estuda biomecânica, sabe que quando a gente para o movimento, aquela energia elástica é dissipada em forma de calor, né? Então, você não acumula aquela energia para fazer o movimento. Se eu fizer o movimento sem parar, né? Então, a gente está usando força elástica do músculo, né? O músculo, ele aproveita do embalo, da contração para provocar outra, né? Do alongamento para provocar uma próxima contração. Quando a gente para um segundinho e faz o movimento, a gente diminui o potencial elástico do músculo e estimula a força contrátil. Então, estimula mais a musculatura, estimula mais a miosina e a quitina, né, que produz a contração ativa do músculo e utiliza menos uma tensão passiva para realizar força. Tá? Tira, exclui esse componente elástico na participação na produção de força. Tá? E olha que interessante, quando a gente pensa em musculação, isso a gente tem que sempre estimular os nossos alunos. É o foco interno. Quando a gente fala em controle motor, aprendizagem motora, tem dois tipos de produção de movimento: é foco na tarefa ou foco na contração muscular para produzir movimento. Quando a gente pensa em musculação para hipertrofia, a gente pensa no quê? No foco interno, na contração muscular para gerar movimento. Ou seja, eu seguro uma barra e eu vou movimentar a barra, o foco é na contração do meu bíceps. Tá? Não é puxar a barra em si, o foco não é na tarefa, não é levar a barra para cima, não. É a partir da contração do meu bíceps eu vou movimentar aquela barra. Tá? Eu vou fazer uma barra fixa, não é eu subir de qualquer jeito, não. Através da minha adução do meu úmero que eu vou levantar meu corpo. E aí eu vou estimular meu dorsal. Não é eu vou subir no embalo, não é aquela barra do CrossFit. A barra do CrossFit tem outro objetivo. Ela usa de energia elástica, ela usa de vários músculos acessórios para completar aquele desafio motor. Nós, da musculação, né, que é da hipertrofia, não, a gente quer fazer a barra para quê? Para estimular os dorsais, né? Então, a gente vai fazer a musculatura, vai fazer o movimento, vai segurar na barra e a partir do quê? Vai projetar o cotovelo para baixo para elevar o corpo, né? Focar na adução horizontal, tá? Vou movimentar, fazer a remada a partir da extensão do meu ombro. Foco na ação muscular, tá? E quanto mais carga
menos eu consigo direcionar ali, né, um foco para uma musculatura específica. Então, por isso que a gente fala, né, que a gente está aprendendo, a gente usa mais repetições, mais foco na técnica, para depois evoluir com carga, lá quando a gente tem esses processos, as funções, movimentos articulares, os planos, eixos bem estáveis para fazer a movimentação, tá? Então, aqui está um resumo bem interessante quando a gente pensa nas questões da biomecânica que levam, né, favorecem e potencializam a hipertrofia muscular. Fala, galera, manda um salve no bate-papo aí, quero ver vocês. Como é que estão aí, ó? Clica no coração, fala um oi, Fener. Estou acompanhando aqui vocês, tá? Tem um leve delayzinho meu para vocês, mas eu estou ao vivo aqui, querendo ver a resposta de vocês. Quero ver quem vai fazer a pós da biomecânica da Uniguaçu, quem vai entrar aqui. Beleza, pessoal? Quem está no grupo do Fener? Boa. E vamos lá, olha os planos de eixo, né? Como eu falei para vocês, obrigado, é isso aí. Ó, a importância, né? Quando a gente tem o plano e o eixo bem definido, quando a gente vai fazer a prescrição na musculação. Isso a gente tem que respeitar e evitar as compensações. Lembra o exemplo aqui, né? Eu sempre falo desse exemplo. Quando eu vou fazer esse movimento de puxar o cabo Oi, Carol, na polia, o que que acontece? Eu tô querendo fazer um movimento de abdução horizontal e as abduções horizontais ocorrem em qual plano? No plano transversal. O que que eu não quero? Que usar outro plano. Porque se eu tirar o meu húmero da movimentação no plano transverso, o que que acontece? Não vai ser o deltoide, a carga não vai ser no deltoide. E muitas das vezes, comumente, a gente vê na academia, a pessoa começa a fazer a abdução, começa a cansar a roda interna, o húmero. Olha só o que acontece, ó. Começa bonitinho, daí começa a cansar, ó, vai e roda interno. Já muda o plano e o eixo, consequentemente, muda a participação muscular, pode alterar posicionamento de escápula, do membro, ocorrer uma série de compensações devido a esse erro de execução, tá? Então, de novo, é por isso que a gente fala, plano e eixo bem definido para fazer as ações. Olha aqui, ó. Vai ter compensação e faz o quê? Joga, começa a rodar, fazer uma rotação externa de húmero, né? Já começa a trabalhar outras musculaturas para continuar a fazer o gesto. E aqui, né? Os ângulos de treinamento. Olha que interessante. O que que é importante a gente saber? Que quando a gente tem aqui, né? Os pesos livres, eles sempre, né? Seguem a orientação da força da gravidade. Eles sempre pesam para baixo. E como é que a gente faz para trabalhar diferentes fibras musculares nos pesos livres ou na barra? A gente muda nosso corpo, né? Então, aqui a gente coloca o peso contra a ação do meu deltoide anterior. Mas aqui, ó, eu inclino meu corpo posteriormente, o peso do halter está direcionado para baixo, eu inverto a posição do meu corpo para aproveitar aquele estímulo para fazer agora, né, uma abdução horizontal, para focar no meu deltoide posterior. Ou, né, por exemplo, qual que é a diferença de eu fazer uma elevação lateral, que eu aproveito aqui do peso na abdução, para fazer aqui, por exemplo, uma elevação lateral no banco inclinado. Tá? Eu também estou fazendo a elevação lateral, eu mudo a posição do meu corpo para aproveitar do estímulo do deltoide numa angulação diferente, para aproveitar da máxima carga ofertada pela resistência numa angulação de abdução diferente, tá? O que que a gente tem que saber? Que sempre quando eu trabalho peso livre é quando o braço estiver paralelo ao solo, eu tenho meu maior braço de momento. É o ponto em que o peso apresenta maior dificuldade. No cabo, isso só se altera, tá? Se altera
quando maior a distância da linha do cabo com relação ao eixo de movimento, né? O eixo do ombro, o eixo onde que o segmento está fazendo o movimento, tá? Então, é importante a gente entender que os aparelhos, os cabos, eles mudam o direcionamento da força. E para hipertrofia muscular, ofertar diferentes momentos de exigência de força para o músculo é importante. Então, isso vai ser importante. Então, a variação de exercícios é importante. Fazer uma elevação lateral no halteres, no banco inclinado, ou fazer uma elevação lateral aqui, ó, no cabo, não é a mesma coisa. É o mesmo movimento articular, mas o ponto, né, o comprimento do músculo onde esse músculo vai ser mais exigido fazer força, muda. Tá? E isso é importante a gente fortalecer esse músculo em diferentes ângulos, exigir das cargas desse músculo em diferentes ângulos, porque isso desencadeia uma melhora da produção de força total desse músculo, e isso pode melhorar a eficiência no gesto como um todo, sustentar mais carga e aumentar o potencial de hipertrofia para aquela musculatura-alvo. Isso vai ser muito importante no que tange aí as questões hipertróficas. E o efeito da amplitude, esse trabalho é clássico, tá? Todos os professores da pós-graduação da Uniguaçu, quando falam de membros inferiores, eles falam, né, desse trabalho do Kubo, de 2019. Kubo é esse autor aqui, né? Japonês, aqui, que ele comparou agachamento com amplitude de 90 graus e 140 graus de flexão de joelhos, são que desceu mais, tá? Então, os voluntários estavam um ano sem realizar treinos de força, não houve diferença no quadríceps e nem nos posteriores, tá? Por quê? Porque a gente tem aquele paradoxo de Lombard, né? Os músculos biarticulares no agachamento, eles não mudaram o seu comprimento. Porque mesmo que você flexiona bem o joelho, você alonga bem o reto femoral, ele se encurta no quadril. Quanto mais você desce, mais você alonga do joelho, mais você encurta no quadril. Mesma coisa dos isquios, né? Quanto mais você desce, mais você alonga no quadril, mais você encurta no joelho. Então, eles têm uma tensão isométrica. E para que a gente tenha hipertrofia, a isometria não é tão eficiente quanto as contrações dinâmicas, que a gente tem contração e estiramento. A gente precisa recrutar aquele músculo numa condição mais alongada. Se ele não muda muito a sua métrica de repouso, o estímulo não é tão eficiente assim. Então, por isso que a gente fala, trabalhar o músculo com carga no comprimento longo. Isso vai ser uma premissa muito interessante. E isso a gente vê mais para frente, que trabalhar o músculo no comprimento longo é muito importante para a gente desencadear as alterações relacionadas à hipertrofia, tá? Então, ó, isquio sural e vastos, o agachamento promove pouca hipertrofia, tá? E olha só, glúteo e adutores, a hipertrofia foi 3 vezes maior na maior amplitude de execução. Reto femoral, papapá, não, que eu falei, né? Com paradoxo de Lombard, músculo biarticular tem sido completado, e aumenta em uma articulação e reduz a outra, e não altera significativamente seu comprimento durante a execução, exercendo tensão no comprimento mais alongado, que é muito importante para desencadear os efeitos da hipertrofia. Tem gente no bate-papo aí, pessoal? Manda um salve aí, manda um oi, clica no chat aí, pô. Faça uma pergunta. O paradoxo de Lombard, que é interessante, né? Explica isso, né? Por que que a gente tem esse paradoxo de Lombard? Quando a gente vai agachar, né, a gente tem menor braço de momento do reto femoral no quadríceps e aumentado, olha para a tela aqui, né, no joelho. Então, eu consigo, com a ação de um músculo biarticular, contraindo nas duas extremidades, ele consegue ser favorável à extensão do joelho, tá? E aqui, olha só, os isquios surais, né? Eles têm um braço de momento aumenta, que é o músculo biarticular, dá o estímulo de contração. Ele ajuda na extensão de quadril e na flexão de joelho, o braço de momento dele é menor que o do quadríceps. Então, aqui eu tenho uma vantagem para a extensão do joelho,
Aqui o flexor de quadril está com o braço de momento muito pequenininho, que é a distância da linha do músculo do eixo articular, e aqui a distância dos isquiosurais é maior. Então, eu tenho vantagem para a extensão de quadril e extensão do joelho. Então, como contração dos músculos com funções opostas, eu consigo, numa posição agachada, estender o quadril, estender o joelho, eu consigo levantar da posição agachada, né? Por isso que eu tenho esse paradoxo de Lombard nessa situação. E olha que interessante, né? Aqui o próprio livro do Brad Schoenfield, ele fala isso, né? Que a gente tem os tipos de exercícios, né? Que a gente tem multiarticulares, geralmente multiarticular a gente consegue dar estímulos mais tensional, o estímulo em que a carga promove adaptações específicas no músculo até sem alterações metabólicas importantes. Uma outra coisa importante, né? Então, o multiarticular é mais ou menos limitado porque eu tenho muita ação dos musculares, né? Eu não direciono o estímulo. Então, é importante uma tensão da carga, um efeito da carga mais geralzão. Aonde que a gente faz essa tensão mecânica? Por exemplo, num terra, né? Tipo, se a gente faz um terra tradicional, a gente utiliza muita carga, né? Então, assim, a gente acaba dissipando por extensor de quadril, extensor de joelho, paravertebral, né? A gente não foca em quadríceps, né? A gente não tem um foco específico, mas o efeito da carga como um todo e na realização de força e na funcionalidade, o terra tem vantagem, é importante no programa, porque as cargas, os estímulos tensionais, os estímulos metabólicos, mais relacionado à questão da fisiologia, é um mecanismo importante também para a hipertrofia. Beleza. Os músculos monoarticulares, né, eles acionam músculos, né, mais individualizados, né? Por exemplo, se eu faço uma barra fixa, eu tenho estímulo do bíceps, mas não é tão específico quanto eu faço uma rosca Scott, por exemplo, tá? Uma rosca isolada, que o estímulo não, eu não tenho uma coparticipação dos meus dorsais na extensão do húmero para fazer aquele gesto, né? Então, eu foco mais, né? Mais ou menos isso que ele está falando. E outra, o Brad Contreras falou que tem três tipos de torque, e os três tipos de torque são importantes para hipertrofia, né? Exercícios com torque longo, ou seja, aqui ó, no crucifixo, o maior braço de momento, a maior distância da aplicação do peso para a articulação do ombro é numa condição alongada. Aqui, no banco romano, o maior torque para posterior e glúteo é num torque médio. Não está nem máxima em contração e nem máximo alongamento. Tá? Então, é importante a gente ter ideia onde que o exercício vai ofertar o seu maior torque. E aqui, na elevação pélvica. O que que a gente tem na elevação pélvica? O torque curto. A maior aplicação de força é próxima à extensão máxima do quadril, tá? Onde o glúteo tem o seu maior braço de momento. Isso é muito importante ressaltar, tá? Mas aqui são três exemplos de torque longo, torque médio e torque curto, tá? Ah, mas um de glúteo que teria torque longo, o agachamento, por exemplo. Ah, mas um monoarticular, o kneeling squat, que é agachamento ajoelhado, tá? Eu tiro, né, a contribuição dos extensores de joelho, tá? Ah, é um exercício que eu não gosto de usar muitas cargas, né? Eu uso mais como educativo, porque pode ter muita pressão na patela, tá? Querendo ou não, o auxílio do membro dos extensores de joelhos é importante, né, para ter mais carga, cadeia cinética, mas há uma distribuição, né, da carga mais compartilhada entre todos os músculos do membro inferior, você não consegue isolar tanto o glúteo, tá? Então você poderia fazer um stiff, o stiff é um torque longo para glúteo, mas para o braço de momento tem mais vantagem para os isquiosurais e para os adutores. Então, assim, tem algumas variáveis que a gente tem que entender para fazer a, a nossa prescrição. Ah, mas é ruim stiff para glúteo? Não, tá? Só lembrar que ele tem um estímulo forte e uma prioridade, vamos dizer assim, para os riscos surais. Tem uma pergunta do Tiago Pérez, 960 aqui. Boa noite. Quando pensamos em hipertrofia,
Eu posso dizer que o método de isometria não é benéfico quanto os outros? Exatamente, Thiago, não tão benéfico é a isometria. É melhor trabalhar de forma dinâmica. Você pode usar, não que seja totalmente descartável, tá? Mas assim, a gente tem que pensar em trabalhar a fase concêntrica e excêntrica para estirar essa musculatura, mas a gente pode usar a isometria como método de treinamento para tentar estimular alguns comprimentos de deficiência, principalmente com uma pouca carga, ou usar antes ou depois, principalmente para aumentar a acidose local, tá? Então a gente é uma ferramenta que a gente pode agregar, mas não depender só dela, tá? A gente não precisa descartar totalmente, mas a gente sabe, para tensão mecânica, a gente precisa do processo de contração e alongamento, principalmente alongamento com muita carga, que eu vou ter deformidade tecidual. E essa deformidade tecidual, ela está muito associada à questão da hipertrofia, tá? Então, a gente não pode descartar, mas há mais eficiência em contração dinâmica do que a isométrica. Até que a gente falou, a excêntrica, a excentricidade com carga, eu tenho mais dano na estrutura das fibras musculares. Por isso que a gente fala segura a descida, né? Fala tanto da questão da, da excentricidade, tá? O que traz o livro do Brad, tá? Agora eu vou esmiuçar os pontos que ele trouxe para treino de costas, por exemplo. Para fazer puxada, espaçamento das mãos, mais ou menos 2 vezes a largura do ombro, tá? É a ideal. Se você espaçar menos, o que acontece? Você perde amplitude de adução e perde a mecânica do bíceps, tá? Então é importante para fazer uma adução, né? Lembra, movimento do ombro tem uma excursão melhor até 2 vezes a largura do ombro. Se eu puxar muito, ó, eu limito. Não adianta eu pegar muito aberto na barra, porque o quê? Ó, não vou ter essa excursão do úmero tão eficiente como fazendo numa amplitude, é, uma angulação de flexão do cotovelo não tão grande, de 90 graus até um pouco mais aberta, mas não tanto, tá? Porque eu perco a eficiência do cotovelo da alavanca e principalmente a amplitude de um ombro para fazer o gesto, tá? Exercícios para os meios das costas, né, ele coloca, né, para os músculos interescapulares, plano sagital, as remadas, ou até remada alta ali, né, que eu acho que é uma importante forma de exercício. As remadas trabalhariam mais o meio das costas, tá? E as puxadas mais abertas, as partes mais lateral, quando a gente trabalharia no plano transverso ou no plano misto, né? Que é como se fosse uma extensão e como eu falo, uma puxada mais no plano diagonal, o plano escapular, seria esse plano misto que englobaria aspectos do plano sagital e aspectos do plano frontal nessa execução, tá? Pegada neutra reduz a atividade do bíceps, claro, né, na pegada no bíceps, na pegada supinada, eu tenho uma vantagem para o bíceps fazer o movimento. Se eu pego uma pegada neutra, uma pegada pronada, eu tenho uma menor ativação, tá? Isso que os estudos trouxeram, para o bíceps na hora de realizar o movimento. E aqui, para hipertrofia dos dorsais, muito importante, parece não haver algum benefício em retrair as escápulas. Eu fui atrás desse artigo do Lehman, tá? Ele mostrou ativação com muitos poucos indivíduos, mas realmente, para a hipertrofia do dorsal, você retrair a escápula ou não, tá? Pode não ter diferença. Mas lembra, né? A gente tem tudo que a literatura traz de informação para a gente tem que ter um discernimento, ler, ter uma leitura crítica, né? Observar outros estudos, né? Nenhum estudo traz uma visão definitiva sobre um determinado tópico. Por exemplo, se a pessoa é muito hipercifótica, retrair a escápula ajudaria o quê? Né? Você ter uma melhor eficiência no miolo das costas, né? Essa musculatura interescapular, consequentemente, a gente teria uma melhora, uma possível melhora da função das escápulas, que é importante até para o trabalho de dorsal, porque uma das funções do grande dorsal é a partir que o meu húmero está abduzido, é tracionar, né? Puxar meu húmero para puxar minha escápula para baixo, fazer uma depressão escapular através do quê? Através do movimento do húmero, tá? Isso é muito importante. E o pullover? O pullover aqui feito
Dessa maneira, ele é mais peitoral que dorsal. Por quê? Olha que interessante. Quando eu tenho um pullover aqui, cadê minha canetinha? Oh, meu Deus, cadê? Aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho o maior braço de momento, aliás, desculpa, o maior braço da resistência. O meu peitoral tem o melhor braço de momento, a maior distância para tracionar o eixo. O grande dorsal está colado aqui. Ele não tem muita distância do ponto de inserção do dorsal para a minha linha de tração na articulação do glenomeral, tá? O meu peitoral maior leva vantagem. O grande dorsal, ele teria vantagem nesse ponto, que ele estaria mais distante da uma posição melhor de braço de momento, de afastamento das linhas de tração do eixo para tracionar. E aí ele teria vantagem na solicitação. Em 90 graus, o grande dorsal teria vantagem aqui. Aqui acabou o movimento. Então, por isso que a gente fala que o peitoral, o pullover, é mais peitoral. Trabalha o dorsal? Trabalha. Numa condição mais alongada? Trabalha. Mas, o que acontece? O braço de resistência para o. Aliás, o braço da força do dorsal é muito pequeno com relação ao peitoral. Então, ele teria vantagem para fazer o movimento, que é diferente do pull down. Olha aqui, ele começa o movimento em 90 graus, numa ponta que o dorsal tem mais vantagem para tracionar. O peitoral, no ângulo, ele não empurra para baixo, ele só traz, ó, ele traz aqui da máxima flexão para a extensão até 90 graus. Quando eu tenho a linha da articulação, eu alinho, na verdade, o húmero com o eixo do ombro, o peitoral não empurra, o músculo ele só puxa, ele não empurra, tá? Então, o que que acontece? Se eu traciono o húmero para baixo, eu tenho uma resistência, a maior resistência, ó, maior ângulo, braço de momento da resistência está compatível com o quê? Com o maior braço de momento do músculo, para a maior condição do músculo fazer força. Então, por isso que a gente fala que o pull down ou pullover na máquina que a Carol falou, porque a máquina, o que que tem? Eu tenho uma resistência maior, tem que ser aqui, né? Aqui para cima, o peitoral me ajuda. Mas aqui, 90 graus para baixo, essa força para cá é que o grande dorsal consegue fazer no seu melhor momento. Se eu tiver a maior carga do aparelho, a maior distância do eixo da rodana do cabo em 90 graus, o meu pullover na máquina, ele me ajuda a tracionar, a estimular mais o dorsal, tá? Aqui, se for uma polia CAM variável, eu posso estimular tanto a função do peitoral como o dorsal no mesmo exercício, tá? Dependendo do raio da polia, dá para acontecer esse caso, tá? Mas o pull down, aqui fica clássico essa diferença, como é preferível para o dorsal do que para o peitoral, e o pullover com peso preferível para o peitoral do que o dorsal, invertendo essa condição. Tá? Que mais? O exercício para o tórax. Vamos ver o que o livro fala. Decúbito dorsal, banco declinado, os feixes mais externo-costais, né, a parte mais média. Pullover, a parte mais externo-costal, mais média do meu peitoral, né, não a porção clavicular. A clavicular, com um banco mais inclinado, né? A gente sabe, banco inclinado para supino, para peitoral superior, a cabeça clavicular, porque ele faz não só uma adução, mas faz uma flexão do húmero. As fibras superiores do meu peitoral, eles ajudam a tracionar, puxar o húmero de cima, de baixo para cima, tá? Então, por isso que para trabalhar peitoral clavicular, eu tenho que fazer essa adução misto com flexão para fazer essa movimentação nesse sentido, tá? Pegada estreita, as fibras claviculares, por quê? De novo, eu faço a flexão de ombros. O peitoral superior, ele me ajuda, né? Quando eu faço a adução, ele tem um ângulo de tração ótimo para estimular essas fibras do peitoral superior. A barra, halter, o que que acontece, né? Ela tem geralmente quando eu faço, vou voltar aqui, ó, aqui. Eu faço um crucifixo, um supino. Sempre, quando eu faço geralmente barra e halter, eu sempre tenho maior torque na posição mais alongada, tá? E aí o que acontece, né? Às vezes eu tenho uma deficiência. Quando
Imagina esse moço aqui, ele alinha o braço, né, o húmero com a articulação do ombro, acabou o movimento. Ele não tem mais torque, né? No comprimento mais curto, acabou o movimento. Então, sempre o braço de movimento é mais na condição mais alongada. Eu trago para cá, acabou o movimento, né? Quando eu uso peso, né? Barra, anilha. E uma das formas de, na barra, por exemplo, deixar mais constante o torque, até nos ângulos finais, né, com o músculo mais em contração, é usar corrente ou elástico, né? Porque a corrente, né, cada vez que você sobe um elo da corrente, é adicionado um peso, né? Fica mais pesado. Quando você estira o elástico, quanto mais esticado o elástico, maior a resistência. Então, pode pegar o músculo numa condição mais alongada, né? Com o torque do peso livre, da barra ou da halter, e o elástico mais estirado ali, dando essa carga mais no final do movimento, quando o músculo está numa condição mais encurtada, tá? Então, o cabo, os aparelhos também são recurso para prolongar essa tensão mais constante. E olha que interessante aqui, né? Por que que fala do miolo do peito? Porque geralmente os exercícios livres estimulam o músculo num comprimento maior, né? Eu faço mais torque quando o músculo ele está mais alongado. Eu exijo mais da parte mais distal do músculo e tracionar a alavanca. Quando eu puxo aqui, quando eu vou contrair essa parte, uma carga mais médio médio proximal, né? Sai da médio distal para médio proximal, o estímulo acabou. E o que que o pessoal passa? O plate press. E é uma tensão praticamente isométrica e é uma contração que você trabalha mais o quê? Flexão de ombros. E nessa posição mais juntinha, você tem muita contribuição ativa do quê? Do deltoide. Deltoide anterior tem até mais vantagem que o peitoral para fazer esse movimento. E a tensão no peitoral costuma ser mais isométrica, onde que a gente teria menos vantagem para desencadear a hipertrofia, como trabalhar nos comprimentos mais longos. E qual que é? Isso aqui é um vídeo meu que eu gravei no meu canal de YouTube, Professor Rodrigo Fender, e YouTube que vocês têm que entrar também, que tem muita dica, tem vídeo novo todo dia de exercícios, postura e etc. Que eu mostro que, ó, olha que interessante, é uma variação do crucifixo na polia, onde o máximo torque está no final, a maior distância da linha de tração, ó, forma um ângulo de 90 graus aqui, ó, é no final. Então, começa com quase pouco estímulo ou nenhuma carga, que é diferente de um crucifixo convencional, mas no final, o máximo do peso é quando o músculo está mais encurtando, né? Então, seria um estímulo para dar carga para o peitoral em diferentes ângulos e tentar também estimular de forma diferente. Não que dá para compartimentalizar, compartimentar ali o estímulo, né? Regionalizar o estímulo de uma forma tão precisa, vou hipertrofiar só daqui para cá. Não, dar torque para o músculo de maneiras diferentes, a fim que ele também, né, por volta desses estímulos, ele talvez responda, né? A gente faz cargas, torques diferentes no mesmo músculo para que ele se integre, né, esse músculo e tenha um desenvolvimento mais, respostas mais adaptativas, melhores em vários ângulos de estímulos, e isso é importante, dar vários torques em diferentes momentos, é importante para estimular a hipertrofia muscular, esses torques variados ali para o músculo, tá? É um dos conceitos biomecânicos que a gente utiliza nessa condição. Beleza, que mais? Tá. Aqui, pessoal, né, o desenvolvimento. Quando a gente fala em ombro, o ombro é o quê, né? Todo mundo pensa que geralmente é deltoide medial, já falei deltoide médio, tá? Não é. Lembra que eu falei para você, deltoide médio e elevação lateral, porque a fibra está contra o eixo. Rodei o braço, deltoide anterior contra o eixo, ele me ajuda a tracionar a alavanca, tá? Então, ombro, desenvolvimento, maior ênfase que, né? Ó, daqui para cá, ó, aqui embaixo tem uma contribuição das fibras claviculares do meu peitoral também e deltoide. Daqui para cima, ó, o que que acontece? É mais serrátil e trapézio. Se eu continuar o movimento e estender totalmente, até tem contribuição do quê? A musculatura paravertebral contralateral, tá? Então, observa essa questão
no trabalho do desenvolvimento. É um trabalho, se você fizer livre sentado no banco, é um trabalho de core muito importante. Postei isso no meu Instagram recentemente. E como é que eu faço para trabalhar a porção cabeça clavicular, né? Do meu ombro, né? A parte média. Geralmente, quando eu faço, né, levo para o neutro, uma rotação medial. Tá? Rotação medial muito exacerbada, também ocorre o quê, né? Um pouco mais de participação da cabeça posterior, né? Por quê? Que é a cabeça espinal, né? Porque, lembra, né? Sempre é o músculo que está contra a alavanca que traciona, tá? Beleza, elevação lateral com rotação medial. Rotação medial se trabalha um pouco mais a deltoide médio, mas acontece o quê? O impacto mecânico, né? Talvez o custo-benefício não é melhor. É melhor o quê? Fazer o neutro e fazer as variações seguras decorrentes das amplitudes de movimento para ter conforto, longevidade e estímulo das fibras musculares que a gente quer atingir. Esse trabalho é clássico, né? Do lata vazia, lata cheia. Quando eu faço lata vazia, eu tenho com relação à ativação de supraespinhal e deltoide médio. Lata vazia, eu tenho uma proporção, né? Eu plano uma rotação externa e eu tenho uma proporção de ativação de deltoide médio e supraespinhal. Quando eu faço uma lata vazia, né? Rodo para baixo, rotação interna, né? Lata vazia, derrama, né? Derrama a lata, o que acontece? Eu tenho uma ativação muito maior do deltoide médio com relação ao supraespinhal, mas isso não é bom, porque o supraespinhal ele ajuda a conter a cabeça do húmero na glenoide enquanto eu faço movimentos de abdução, me dá segurança. Se eu dou muito mais vantagem para o superficial, eu tenho uma tendência de translação da cabeça do húmero, ela não fica tão cooptada, então eu não tenho uma ação do manguito para fazer um movimento mais superficial. Isso pode indicar lesão, além de ter desconforto mecânico, tá? Então, geralmente, lata cheia, na posição neutra até 80 graus, nunca a 90. 90, geralmente tem algumas pessoas que têm o acrômio mais achatado, já sentem um desconforto, tá? Então, o nível de segurança em qualquer abdução é nunca chegar a 90 graus na posição média ou rotação interna, sempre um pouquinho abaixo. Eu só subo se tiver rotação externa, porque daí eu translado, né? Eu tiro o tubérculo maior do húmero do embaixo do arco coracoacromial e consigo fazer o arco de movimento. E sempre, ó, posição diagonal, posição plano escapular, que é a condição mais segura para realizar a movimentação do ombro, tá? Muito importante essa condição. E braço, né? Os músculos do braço fortemente acionados em desenvolvimento e remada, né? O supino, o desenvolvimento, o tríceps, né? E as remadas, porém, num comprimento aquém do ideal. Vamos ver esse supino aqui, né? O tríceps supinado, o que que acontece? No começo do movimento, eu não tenho braço de momento para o tríceps. Eu só, porque estou alinhado, né? O força-peso com a articulação do cotovelo. É só quando eu faço a flexão de ombros, a partir do momento que eu tiver um distanciamento da linha desse peso para o eixo articular, quando o braço estiver mais ou menos aqui, aí eu vou ter braço de momento para o tríceps, tá? Braço de momento de resistência para o tríceps. Então, a primeira fase do movimento é uma contração de deltoide. E olha que coisa interessante, tá? Aqui, quando eu for estender o cotovelo, eu contraio o bíceps, o tríceps e alongo aqui, né? Porque o tríceps ele é extensor, né? Então eu vou fazendo a flexão, eu alongo no braço e encurto principalmente a cabeça longa e encurto no cotovelo. Então, e quando eu vou encurtando aqui no ombro, eu alongo no cotovelo, tá? Então a métrica do cabeça longa, ela fica a mesma, lembra, né? Eu não tenho alteração da métrica da cabeça longa. Então esse tríceps é muito ineficiente para a cabeça longa, esse estilo de tríceps, tá? O tríceps supinado. Ele seria melhor para quê? Para a cabeça medial e lateral do tríceps. Seria mais específico, tá? Bom, quando eu faço exercícios isolados, eu consigo diferenciar o estímulo do que remadas e, e desenvolvimentos, né? O bíceps braquial, ele é um flexor, ele ajuda na abdução do ombro também,
tá? Principalmente quando o braço está em rotação externa, ele ajuda a fazer uma abdução do ombro. A cabeça curta do bíceps, quando o ombro está abduzido, o que que acontece? A cabeça longa, né, já fez ação de abdução, então eu consigo estimular mais a cabeça curta, né? Então essa contração que a pessoa faz ali no cross é muito bom para a cabeça curta, porque a cabeça curta não é flexora do ombro, ela isola no cotovelo. Você tira a cabeça longa da jogada, cabeça curta que é mais superficial, você consegue estimular. Por isso que a gente fala que é um exercício para o pico do bíceps, tá? Que mais? Tríceps cabeça longa, como é que eu trabalho? Ombro flexionado, né? O testa, um francês, tá? É a melhor forma de estimular a cabeça longa. Tríceps supinado, maior, exemplo que eu mostrei para vocês, cabeça lateral e medial. Para cabeça longa, não seria interessante fazer um francês ou um testa para estimular a cabeça longa do tríceps. E quadril, né? A base alargada aumenta a ativação do glúteo máximo, principalmente das fibras inferiores, que são a porção adutora que vai estar estirada. Maior ativação, a 140%, né? Um pouco mais que a largura dos ombros, né? Então, uma vez e meia a largura dos ombros à distância dos calcanhares. Ativação maior do glúteo na fase final. Tá? Isso no agachamento, né? Contrário, por exemplo, de um sapinho, que você faz extensão de quadril aqui, né? A atividade do glúteo diminui em exercícios combinados com a extensão de quadril, a extensão de joelho, né? O agachamento, você estende o joelho e o quadril, lembra, é multiarticular, você não consegue isolar tanto, tá? Então, por isso que os isolados são importantes no que tange a hipertrofia. Os multiarticulares também, a tensão da carga, essa participação maior, a tensão mecânica geral, total, produzida em conjunto também é importante, mas eu preciso dos exercícios de modelagem, né? Os exercícios mais específicos para dar esses estímulos de contração, tá? Principalmente com ênfase na porção alongada no final. Beleza. Então, é interessante exercícios mais complexos, multiarticulares, e os unilaterais ali, os monoarticulares também, para fazer o somatório dos estímulos ali, quando a gente pensa na extensão de quadril, nos exercícios de glúteo. E aí, quando a gente fala, né, na coxa, parte anterior, a gente tem os agachamentos que trabalham mais os vastos, os afundos, todo exercício que tem flexão de quadril, vastos. Todos os exercícios que a gente faz com quadril em extensão trabalha mais o reto femoral, tá? Front squat teria uma maior ativação, né? Os estudos mostram de vasto medial. Largura da base, muito importante. Para quadríceps não muda nada, tá? Para o adutor, sim, você recruta mais adutor. Mas para o quadríceps, não importa se é base estreita, se é base sumô, base. Não, para vastos, não importa, tá? Em cadeia aberta, a rotação lateral, promove maior ativação do reto femoral, mas mecanicamente, cara, isso aí só causa prejuízo você fazer rotação interna ou externa, porque você está fazendo um valgo, né? Está fazendo um cisalhamento na articulação entre o fêmur e a tíbia, tá? Valor prático de alteração da posição do pé, da extensão questionável, né? Porque você também muda o percurso da patela, então via de regra, neutralidade. Mas se a pessoa faz compensação, faz com ela, faça, né, alongos posteriores para permitir uma boa amplitude em cadeia aberta para manter a neutralidade. Pergunta do Matheus aqui. As repetições da extensora têm vantagem para os vastos? Só se for com relação à acidose, tá? Você prolongar o movimento e prolongar o estresse metabólico com a repetição parcial. Então, pode ser usado como estratégia para manter o estímulo, quando eu penso em estresse metabólico, tá? Mas fora isso, não, tá? Fora isso, é importante a amplitude completa, porque maior flexão você estira mais os vasos numa condição mais alongada. Posterior da coxa, músculos ativados de forma discreta em exercícios multiarticulares. Isso é muito importante. É importante uniarticular. No Romanian Deadlift tem uma
o segundo livro, né, estimula mais o semitendíneo, isso muito por conta do braço de momento, né, o ponto de inserção e a distância do eixo quando numa posição mais alongada. Mesa romana, bíceps femoral, principalmente cabeça curta. Por quê? Porque ela não se encurta no quadril, né? Lembra que o mais completo, assim, para a hipertrofia de isquios seria a cadeira flexora. Que mais? Porção distal, as flexões de joelho, você trabalha, desenvolve mais embaixo, né, a parte mais distal, e aí em si, a porção mais proximal é a parte que mobiliza, né? Sempre a parte que se movimenta é aquela parte mais estimulada quando eu aciono um exercício, né? Então, a parte mais proximal, em terra, stiff, good morning. Distal, as flexões de joelho, vai estimular a parte mais próximo da tíbia que se movimenta e não a parte mais próxima do quadril nas flexoextensões. E perna, né? O que a gente pode trabalhar? Uma questão mais encurtada, que é que a gente trabalha mais o sólio, gastrocnêmio numa condição mais encurtada. Para o sólio, ele não cruza a articulação do joelho, então para ele tanto faz a flexão ou extensão. E aí, né, os trabalhos de um joelho em extensão, trabalhando o gastrocnêmio numa condição mais alongada, e aqui no leg press, né, estira toda a cadeia posterior, desde a da flexão do quadril, alongando aqui essa rota, né, essa linha funcional posterior, dando estímulo de alongamento, principalmente na fase excêntrica, estirando toda essa cadeia de músculos posteriores, tá? A panturrilha mudar a posição do pé, alguns estudos trazem, né, maior estímulo e até hipertrofia para a parte é, medial quando você faz o pé para fora, parte lateral quando você faz o pé para dentro, tá? Mas seria mais uma variação, mais uma. É questionável ainda o impacto de variar a ponta do pé, por quê? Porque você está rodando o quadril, né? Será que essa rotação associada do quadril é benéfica, reforça algum padrão alterado? A gente tem que pensar nesse escopo também, e às vezes a neutralidade por si só estimula já os músculos de forma diferente, que tem uma tendência de rodar para um lado para o outro, e você neutraliza, e consequentemente nessa neutralidade, manter essa posição mais alinhada, você tem estímulos musculares que visam estimular com mais assim ênfase essa parte mais fraca. Quando para manter a neutralidade, elas são mais estimuladas porque elas vencem a tendência de fazer uma compensação. Então, trabalhar a neutralidade é muito interessante para você corrigir mecânica de movimento. Essa dica é muito importante, fez muita diferença quando eu aprendi na prescrição, tá? Abdômen, né? É importante, você tem a variação, você tem inserção e inibração diferentes do músculo, então essa variação de fazer o origem e inserção em relação à origem, você estimula diferente a mecânica da musculatura abdominal. Os oblíquos, eles atuam na flexão da coluna bilateral, tá? Mas a ênfase com os movimentos de rotação com torção. Lembrando, né, como eu falo muito de postura, o sagital, né, as flexões sagitais são os melhores exercícios, principalmente para pessoas que têm escoliose, né, que tem desvios posturais muito importantes. Você tem que fazer, você pode fazer os movimentos de flexão, né? Tanto a flexão do movimento do reto ou o infra, mas sempre coordenando a respiração, porque daí você ativa primeiro a musculatura profunda, depois a superficial, tá? Os isométricos, né, qual que é a importância? Ele é muito funcional, ele ajuda a estabilizar principalmente a lombar, né, mas ele tem uma limitação com relação à carga, né? Você pode fazer variações na funcionalidade, você tem que ter força abdominal para contrapor a elevação do braço, porque senão você despenca, né? Então, por isso que eu gosto de fazer as pranchas, né, em funcional, para você ter a base rígida para poder movimentar o braço e os membros com a cintura pélvica, a cintura escapular, se coordenar de uma forma eficiente também, né? Então, essas progressões da movimento de prancha é muito interessante, né? Sendo a rodinha, sendo a maior variação da prancha, né? Maior funcional, tem que manter o tronco rígido enquanto se movimenta ali, tá? Então você não trabalha ativamente a contração da coluna ali, mas você quer manter uma base rígida para aproveitar dessa força para transferência nos outros exercícios que você exige do esqueleto appendicular. Tem uma pergunta aqui da Gabriela.
Quem tem quadríceps encurtado, geralmente tem reto femoral, tá? Realizar cadeira e mesa flexora. O stiff seria uma boa opção? Olha, se é o reto femoral encurtado, pode ser a cadeira flexora também, porque o quadril em flexão, o reto femoral está encurtado, tá? Talvez ele consiga. Os vastos, eles não se curtam, tá, Gabriela? Geralmente do quadríceps, quem se curta é o reto femoral. Quando você faz uma mesa romana, ele está alongado, daí ele pode fazer o quê? Né? Principalmente modificar a posição da pelve, tá? E causar essas compensações. Mas quando você faz com o quadril em flexão, você, por exemplo, numa cadeira flexora, numa cadeira, você consegue neutralizar, né? Colocar esse reto femoral numa condição mais encurtada. E lembra, relação força-comprimento, a gente precisa garantir, né, uma máxima excentricidade, um máximo alongamento com tensão mecânica para ter respostas. Lembra que eu falei, se eu tiver um ritmo escapulomeral ineficiente, eu vou trabalhar, não importa o exercício de ombro, eu vou trabalhar o deltoide num comprimento mais encurtado. Isso não vai desencadear, não vai explorar o máximo da resposta hipertrófica que eu poderia realizar com o deltoide, tá? E olha que interessante, né? A cadeira ou mesa, a mesa, ela tem vantagem se eu for escolher um exercício para posteriores. Qual que eu escolho? A cadeira, porque eu trabalho os iscos surais numa condição mais alongada, principalmente quem? Aqueles que são extensores do quadril, porque aqui o quadril está em flexão. Aqui, então eu alongo, eu estiro na sua origem essa musculatura do quadril. Aqui na mesa eu deixo elas encurtadas, tá? Quem que tem vantagem de hipertrofia na mesa? O sartório. O sartório é flexor de quadril. Aqui o quadril está alongado. Então ele ajuda melhor na flexão de joelhos aqui, tá? Para que mais? Para, por exemplo, o bíceps, cabeça curta, tanto faz, porque ele não cruza a articulação do quadril, então você fazer isso, não altera. Vai alterar a hipertrofia de quem, né? Do bíceps cabeça longa, do semitendíneo e do semimembranáceo. Por quê? Eles cruzam a articulação do quadril. Então, eles se hipertrofiam mais e como um todo, tá? O que que acontece? O seated, né? O sentado, ele hipertrofia mais os iscos surais do que a cadeira, desculpa, do que a mesa romana. Olha lá, já foi a mesma pergunta da Gabi. E mesmo o tríceps braquial, né? Como um todo, o exercício que estimula mais hipertrofia do tríceps, a cabeça longa, mas também as outras cabeças, por demanda de carga direcionada, distribuída pela essa cabeça longa, o francês com uma carga menor ele consegue dar uma demanda de hipertrofia, porque o dano mecânico do tríceps numa condição mais alongada, ele é maior nas fibras musculares, tá? Então eu consigo, numa carga menor, ter um grande dano estrutural pelo torque direcionado na posição alongada. Eu faço francês aqui, o tríceps está alongado no meu ombro e no meu cotovelo. E aí o máximo de braço de momento, né, o máximo da distância do peso da articulação do cotovelo, nesse ponto. Então, a máxima de carga na condição mais alongada nas duas articulações do tríceps. Então, isso é mais favorável para a hipertrofia, até com uma carga relativamente inferior do que os exercícios onde meu ombro está em extensão, ou próximo, não tão flexionado que nem o meu no tríceps francês. Tá bom? Então, o que que seria a coerência biomecânica? Estímulos do comprimento curto para o comprimento longo, do componente de contração excêntrico para o excêntrico. Essa que seria a, a ideia, né? Quando a gente tem para otimizar a hipertrofia, é uma linha de raciocínio, tendo essas variáveis biomecânicas, para quê? Para estimular, começar exercícios de comprimento curto, quando o músculo vai entrar em fadiga, eu estimulo eles com torque em comprimento longo, que eu não preciso de uma carga absoluta tão grande para estimular e produzir, né, esses danos estruturais. Então, eu começo acumulando estresse metabólico, não coloco tanta carga, mas eu levo o músculo em máximo alongamento nas últimas séries. Então, eu garanto um componente, né, uma atmosfera, um ambiente hipertrófico direcionado com relação à escolha e à seleção dos exercícios para
o meu treino. E é a mesma coisa, eu começo com os estímulos mais de contração e que enfatizam a condição em máximo alongamento, em maior fase excêntrica, com maior torque para o final. Então, essa seria a premissa, né? A junção da quem fala muito disso, é o professor Trindade também, né? Essa mecânica de ajustes dos exercícios para prescrever o melhor treinamento de hipertrofia. Assim vocês aproveitam melhor dos estímulos, né? É uma linha coerente para chegar para os resultados melhores de hipertrofia. E aqui eu tinha colocado nos meus stories, tá? Para quem tem peitoral encurtado, tríceps francês sem sobrecarregar o ombro. Boa pergunta, Carol. Você faz como se fosse uma progressão do testa. Você começa o testazinho bonitinho, daí você vai inclinando o banco. Daí, até que você consegue manter os números alinhados e faz uma extensão como se fosse um testa. Vai criando uma condição para ter controle do ombro, para manter direcionamento dessa linha mecânica. Aí você faz como se fosse um francês, mas sem perder a mecânica, sem levar ao extremo e fazer uma rotação interna que pode ser agressiva à articulação do ombro. Tá? Olha que interessante, né? Aqui eu coloquei nos meus stories umas enquetes que seria melhor para glúteo. Então, ó, aqui seria o 1 na polia, o 2 aqui na elevação pélvica e o 3 no agachamento com base afastada, porque eu estimulo, ó, vou do torque maior em comprimento curto, na polia, na elevação pélvica com a barra, e depois da condição mais alongada no final, maior torque quando eu estou mais agachado, né? Quando eu estou estirando esse músculo e com a perna mais abduzida num agachamento com a base afastada. Aqui, né? Ah, olha aqui. Então, foi a questão certa isso aqui, né? Então, torque posição um na máximo de encurtamento, depois a elevação pélvica, depois o exercício 3 pensando em hipertrofia essa base afastada. E para bíceps, qual que seria a melhor sequência? Então, ó, primeiro, comprimento curto, principalmente da cabeça longa, 2 e 3. Então, ficaria, ó, 1, 2 e 3. Porque, ó, o bíceps, né, comprimento curto, o braço na posição neutra e aqui o bíceps na condição mais alongada. Então, seria uma ordem coerente de prescrição de bíceps. Então, de glúteo ficou na polia. Geralmente o pessoal deixa para a polia no final, tá? Mas eu aproveito melhor da excentricidade quando coloco ela no início e termino o glúteo numa condição mais alongada. Aqui, mesma coisa, mais curto, médio e no final, o bíceps mais alongado. Eu não preciso de tanta carga assim, tá? Para estimular meu bíceps num comprimento mais alongado. E aqui, o que que é esse exercício? Ah, para reto femoral. Esse seria esse 3, cadeira extensora. Depois, o 2, trabalhando a perna de trás no afundo, ó, quadril e extensão e flexão de joelhos, e a flexão nórdica reversa, né, que você estimula ainda mais a flexão de joelhos com o quadril em extensão. Hipertrofia para panturrilha. Primeiro seria o 3, comprimento curto, a posição em pé, né, para estimular a gastrocnêmia na condição mais alongada, e o leg no final, que eu vou trabalhar toda essa cadeia posterior mais estirada ainda. Para aí tem umas variações para peitoral, né? O peitoral, o crucifixo, o supino reto e o supino com halteres. Por quê? Porque eu consigo, com supino com halteres, levar uma amplitude maior ainda, explorar um pouco mais a fase excêntrica a, do que o supino com a barra, né? Então, fazer o crossover primeiro, supino com a barra e o halteres, né? Aqui, para posterior, está cortado, mas eu utilizaria primeiro mesa flexora, depois cadeira, depois o nórdico, que eu aproveitaria da excentricidade, e o stiff que eu conseguiria movimentar com amplitude maior ainda, tá? Aqui no glúteo, olha que interessante, ó, se eu fizer comprimento curto, o sapinho, o
fazer a elevação pélvica, que eu levo esse componente, principalmente nesse agachamento unilateral, aproveitar o glúteo numa condição mais alongada, levando para o estiramento. A ideia aqui é levar o glúteo na excentricidade, como se fosse uma flexão nórdica, mas para o glúteo aqui, controlando a descida principalmente, tá? Eu tenho que garantir uma boa flexão de quadril quando eu faço essa variação aqui no REC unilateral. E o pullover e o pull down, né, eu posso trabalhar, lembrar, né, que numa condição máximo torque, na condição alongada para o peitoral e para o dorsal, é aqui com peso. Aqui eu tenho o torque, máximo torque 90 graus, né? Dá para ter variações no cabo, o quê? Com banco, né, de costas. Aqui começo com o máximo torque numa condição de alongamento, né, mais alongamento no banco, né? Variar de frente, de costas, essas variações, você estimula, você brinca com o torque nas condições de comprimento do músculo para o dorsal e o peitoral também, quando a gente faz essa variação de pullover e pull down.